que Deus nos ensina a governar bem a nossa casa, a nossa vida, os nossos negócios, mas a gente tem que estar dentro do conselho do Senhor, amém? 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 3 em diante. Diz assim, 2 Crônicas 10, diz assim, versículo 3. Porque criaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora, e a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhe disse: daqui a 3 dias, tornai a mim. Então o povo se foi. Glória a Deus. Aqui está falando de Roboão. Quem era Roboão? Era o filho de Salomão e neto de Davi. Glória a Deus. Olha a linhagem, né? O avô foi uma bênção, um bom reinado, não é verdade? Foi amado pelo povo de Israel. Aí depois veio Salomão, o homem mais sábio que houve, né? Deus deu muita sabedoria para ele, que ele pediu para Deus: Deus, o que eu quero é sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. Deus apareceu para ele e falou: só porque você pediu sabedoria, eu não só vou te dar sabedoria, mas eu vou fazer um homem mais sábio que já houve na terra. Glória a Deus. Então, esse Roboão era filho de Salomão e neto de Davi. E ele agora estava assumindo o quê? O reinado. Ele estava no tempo o quê? De estar governando ali o reinado. Glória a Deus. E o povo veio até ele. O povo veio até ele e pediu: olha, nós te serviremos. Como nós servimos a Davi, como nós servimos a teu pai Salomão, nós também te serviremos. Mas nós te fizemos um pedido: tira esse jugo pesado que está sobre nós. Esse jugo pesado que o teu pai colocou sobre nós. Que jugo era esse? Era que estava cobrando altos impostos deles. Era uma cobrança muito alta, que você tem que trabalhar e tudo que você trabalha tinha que dar para impostos. É como hoje, né? Um dia desses o pacote de arroz custava 13 reais. Meu marido foi ontem no mercado, o pacote de arroz está custando quase 28 reais. Isso aqui que é isso? É impostos. Quem paga tudo isso? Somos nós. Chega uma hora que você fala: mas como? Se o salário não aumenta, como que eu vou conseguir pagar todos esses impostos? Como que eu vou viver? Não é verdade? Então o povo estava reclamando: tira esse jugo pesado que está sobre nós e nós vamos te servir. Dias vocês tornem a mim. E o povo se foi. Versículo 6. E teve Roboão conselho com os anciões, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? Ele pediu ajuda. E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. E ele disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele havia crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, falarás a eles: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja, esse rei, ele recebeu 2 tipos de conselho, certo? Ele aqui era um rei. Todos os reis, ele tem os seus conselheiros.
Eu vejo pelo missionário R.R. Soares, tem os conselheiros da igreja. Você sabia que tem os conselheiros da igreja que se reúnem e tem uma votação ali? Então, a mesma coisa, o presidente da república, ele tem seus ministros, também tem o quê? Os seus conselheiros. A mesma coisa é nós na nossa casa, né? O marido, a esposa, ambos têm que conversar e às vezes tem que reunir toda a família, né? Às vezes tem que reunir os parentes e pedir conselho. Qual é a melhor decisão tomar, dependendo da gravidade da situação? E aí você vai ter o discernimento. Qual é a melhor atitude? Tomar. Não é verdade? Então, esse rei, o conselho dos anciões e recebeu também o conselho dos seus amigos. Olha aí. Então, assim, o que nós temos que ver? O conselho dos anciões aqui era um conselho que foi o quê? Ó rei, seja benigno, seja bom para com o povo. Faça o bem, se preocupa com o povo. Veja os benefícios que pode ser feito em prol do povo, porque aí o povo vai te servir. O povo vai ter prazer de te servir, o povo vai ter prazer de servir o reino de Deus, servir aqui o reino de Israel, te servir ao rei, te honrar ao rei. Tira esse jugo deles. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As coisas de Deus não pode ser pesada. Se está sendo pesada é porque tem algo errado aí. Mas a opressão, ela oprimido, fadigado, angustiado, não é verdade? Triste, né? E Jesus falou, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E já estava em cima deles um jugo pesado. E ele estava pedindo ajuda para o rei. Mas o rei não foi sábio. Veja o que ele fez aqui. Vamos ver qual o conselho que ele seguiu. Versículo 12. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo, tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciões e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja que este rei, o pensamento dele não era um pensamento de um todo, era um pensamento egoísta. Ele só estava pensando nele e no seu reino, nele mesmo. Ele não estava preocupado com a necessidade, como estava a situação do povo. Ele não estava preocupado com o seu próximo, estava morrendo, estava vivendo, não estava nada, ele só estava pensando nele. E esse é um espírito de liderança egoísta, isso não agrada a Deus, amém? O líder, ele é levantado para o povo, para conquistar o coração do povo e não para afastar o povo dele. Você está entendendo? Então, os anciões deu esse bom conselho para ele, mas ele falou asperamente e seguiu o conselho dos seus amigos, os conselhos daqueles amigos ímpios. E por causa daquele conselho, o seu reinado acabou, foi péssimo o seu reinado. Por quê? Porque ele deu ouvido ao mau conselho. O que ele tinha que fazer? Deus, me dá o discernimento, me dá a sabedoria, porque Deus levanta as autoridades no mundo, mas as autoridades têm que pedir sabedoria para Deus para poder saber governar, porque senão o seu reinado vai muito mal. Seu reinado vai ter pouco tempo de vida. A mesma coisa, o que Deus quer dizer para mim e para você nessa tarde? Que nós também temos que governar a minha casa. Senhor, ensina-me a governar os meus filhos, dar boa direção, dar bons conselhos para os meus filhos. Senhor, me ensina, Senhor, deixar um bom testemunho. Me ensina, Senhor, a ter discernimento das coisas boas e daquelas que são ruins. Ensina-me, Senhor, a afastar, porque às vezes tem amigos que parecem que são amigos, mas se torna o quê? Se você seguir o que eles querem, não é verdade? Você só vai errar. Tem aquele que diz que é seu amigo, mas na verdade de um inimigo. Só te dá conselhos errados. E nós temos que fazer hoje o que eu tenho que fazer, irmã Lucélia? Eu tenho que ouvir um, ouvir outro? Não, eu posso até ouvir todo mundo, mas eu tenho que buscar esse discernimento, meu Deus.
de tudo que eu ouvi, o que é bom para me reter, e aquilo que não é bom, eu vou tirar. Em nome de Jesus, glória a Deus. E hoje nós também temos o quê? Nós estamos nos dias do Espírito Santo. Perguntar, Deus, me dá direção nessa causa. Deus, qual é a melhor decisão para tomar? Deus, eu devo fechar esse negócio? Deus, como resolver essa situação de um filho, de uma filha, desse negócio aqui da empresa? Deus, como saber administrar a empresa? Deus, como saber tratar meus funcionários? Tudo Deus vai dar sabedoria. Ele vai mostrar. Amém? Outra coisa, Deus não só vai fazer isso, mas também vai colocar pessoas que estão lá do de fora. Porque às vezes a gente está lá do de dentro, a gente está tão envolvido com a situação que a gente não sabe como tomar a decisão. Mas tem pessoas que estão do lado de fora que estão vendo o ângulo melhor do que nós. Por isso que é importante a gente ouvir as pessoas. Você está entendendo? Porque quem está de fora está enxergando de todos os ângulos melhor do que nós que está dentro da situação. Só que eu só não posso deixar de pedir discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos no livro de Êxodo, para você ver outro conselho. Depois a gente volta aqui, tá? Deixa marcado. O fim dele não foi bom. Trouxe muita revolta para o reino dele. Vamos ver outra pessoa aqui que recebeu conselho e recebeu de bom grado o conselho e atendeu. Êxodo 18. Versículo 13. Diz assim: E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Glória a Deus. Então, assim, eu tenho que pedir conselho, glória a Deus, aleluia. Mas também eu querer abraçar tudo sozinho, fazer tudo sozinho, também não é bom. Tem situações. No caso aqui, ele era o líder. Deus chamou ele era o líder. O sogro, Deus mandou o sogro dele ir até lá onde estava Moisés. E chegando lá, viu Moisés o dia inteiro atendendo o povo e aquela fila enorme, acabando o dia, ainda a fila continuava e Moisés não conseguia vencer. E ele do lado de fora, observando toda aquela situação, ali Deus deu uma direção. Falou: Isso não está certo. Usou o sogro para falar para ele: Olha, a direção de Deus, faça isso, porque não vai, nem você vai sofrer e nem o povo. Veja aqui, versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim como tu, como este povo contigo. O negócio é muito difícil para ti e tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. Quer dizer, seja o intercessor do povo. E declara-lhe os estatutos e a lei, faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Glória a Deus. Olha o conselho do sogro de Moisés. Se Moisés fosse egoísta, o pastor Jaime até ministra que você quer conhecer alguém, é dar poder para a pessoa. Dá poder para a pessoa, rapidinho você já conhece quem é a pessoa. Porque se ela é uma pessoa orgulhosa e egoísta, ela só vai pensar nela.
Moisés, se ele fosse aqui egoísta e falasse, não, eu sou líder, eu que decido o que tem que ser feito e ponto final. Moisés ouviu o conselho do sogro. O sogro falou, olha, Deus vai ser contigo. Levanta maiorais, são 12 tribos. Das 12 tribos, com certeza, tem líderes ali, pessoas usadas por Deus. Deus não quer usar só você, Moisés. Deus quer usar quantas pessoas possíveis forem. Levanta maiorais, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. E esse povo, as causas mais graves vai ser trazido para você. E as outras causas mais simples, eles mesmos podem estar resolvendo. Disso é a igreja. A igreja tem obreiro ou não tem? Tem, são os capitães de 10. A igreja tem pastor ou não tem? Capitão de 50. A igreja da graça tem regional ou não tem? Capitão de 100. A igreja da graça tem estadual ou não tem? Capitão de 1000, que representa o pastor Jaime. E quem representa o Moisés nosso hoje? Missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Soares, o que ele tem que fazer? Tem que estar na presença de Deus, intercedendo pelo povo e buscando a palavra de Deus, buscando direções para trazer para quem? Para o povo, para nos ensinar. Agora, já imaginou, o pastor estava até pregando aqui de manhã, já pensou se levasse todo mundo, toda a causa para o missionário atender? Como que seria a vida do missionário? Ele ia ter tempo para meditar na palavra, para trazer a palavra, a direção de Deus para nós? Não ia ter tempo. Então tem que ser dividida a carga, glória a Deus. E o jugo de Deus não é pesado, o fardo de Deus é leve, glória a Deus. Então Moisés ouviu o conselho e do mundo, e ele atendeu, versículo 22, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave trague a ti, mas o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. E se isto fizeres, Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá em seu lugar. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Como que eu sei que aquela decisão, ela vem de Deus? Porque ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria, ela vai trazer satisfação. Ninguém vai entrar em contenda, ninguém vai ficar revoltado, indignado, como foi lá no Roboão. Não, vai trazer paz. Veja, o conselho de Jetro trouxe paz. Trouxe solução para aquela situação que tinha que ser resolvida. Glória a Deus. Vai vir, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer a solução do problema. Glória a Deus. Vamos voltar lá em 2 Crônicas 10 para a gente ver o final de Roboão. Ele recebeu bom conselho, mas ele não atendeu. Ele poderia ter sucesso, mas ele não atendeu. Moisés atendeu. Moisés não foi egoísta e muito menos orgulhoso. Ele ouviu. Versículo 15 agora. 10, 15. Assim, o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus para que o Senhor confirmasse a sua palavra, ao qual falara pelo ministério Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvido, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todos Israel se foi para as suas tendas. O povo não respeitou Roboão. O povo não aceitou a liderança de Roboão. Por quê? Porque ele foi áspero, ele foi duro de coração, ele foi egoísta. Ele não estava pensando em ajudar o povo e mudar a situação. Ele queria mais oprimir o povo e o povo não aceitou aquilo. Por quê? Porque era mais opressão por cima deles. E nós não temos que aceitar nada do inimigo na nossa vida. Glória a Deus. O inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. Cada vez mais o inimigo vai me curvando. Aí eu vou deixando.
Imagina o que o inimigo vai fazer, não é verdade? Eu tenho que reagir. Eu não posso aceitar aquilo que não vem de Deus, que não vai agradar a Deus. Eu não posso aceitar a opressão do inimigo na minha vida. Eu não posso deixar que o inimigo venha roubar aquilo que é meu, que é santo. Não, eu tenho que repreender esse mal. Eu não tenho que aceitar nada que vem do inimigo. E o povo aqui não aceitou aquelas palavras. Por quê? Porque era um jugo pesado. Aquilo não vinha de Deus. E veja mais o que aconteceu aqui. E o povo se revoltou, versículo 17. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o cargo de tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Veja, a falta de sabedoria desse rei, que trouxe, por ele aceitar o mau conselho, trouxe revolta no reino dele, trouxe morte no reino dele, trouxe contenda até os dias de hoje. Isso acontece também nos lares. Às vezes por falta de sabedoria de um pai, por falta de sabedoria da mãe, falta de sabedoria de alguém do lar, vai trazer contenda, vai trazer confusão, vai trazer perdas, vai trazer desunião, não é verdade? Às vezes por tão pouco, Por quê? Porque em vez de dar ouvidos à voz de Deus, o bom conselho não está dando ouvido a quem? A voz do inimigo, aos conselhos dos ímpios. E nós temos que pedir, Senhor, me dá sabedoria para me governar bem a minha casa, para me dirigir bem a minha casa, para governar bem os meus negócios, tudo que vier à minha mão. Senhor, que eu venha governar na direção do Senhor, nos conselhos do Senhor, porque aquele que segue o conselho do ímpio vai errar e vai errar feio. E nós não podemos errar, nós temos que avançar, e com Cristo nós só avançamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse Roboão poderia ter tido um reinado muito bonito como o avô dele. Teve erros no reinado do avô dele? Teve, ele cometeu alguns erros, mas também teve mais coisas positivas do que negativas. O pai dele foi o homem mais sábio que houve. Teve muitas coisas boas, teve milhares de coisas boas, mas também teve coisas ruins. O que ele tinha que fazer? Eu vou olhar todas as coisas boas que o meu avô fez, eu vou olhar todas as coisas boas que o meu pai fez, e eu vou procurar me esforçar a fazer melhor ainda. Ele tinha que pensar dessa forma, não é verdade? Meu avô fez história, meu pai fez história, eu vou fazer também uma boa história. Eu vou fazer aquilo que agrada o meu Deus. Mas não, ele fez tudo errado. Por quê? Porque seguiu o conselho dos seus amigos, conselhos maus. E nós, filhos e filhas de Deus, temos que ouvir o conselho de Deus, pedir discernimento do Espírito Santo. Para quê? Para que as nossas decisões sejam de acordo com a palavra, para que tudo que nós venhamos fazer não venha ferir ninguém, não venha machucar ninguém, não venha dar prejuízo para ninguém. Amém? Para que Deus olhe para nós, tenha prazer de dar mais e falar, não, nesse daqui eu posso entregar mais coisas porque ele é fiel a mim. Glória a Deus, em nome de Jesus. E é isso que Deus está falando conosco nessa tarde, para que a gente peça sabedoria para a gente poder governar bem a nossa casa, levar paz, levar alegria, e todas as nossas decisões venham, como se diz, engrandecer, né? Não é verdade? Abençoar todo mundo e não trazer prejuízo. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus.